A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia. Esta disciplina é a disciplina de Hermenêutica Básica. Este é o quinto AVA da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e a segunda parte da aula 10. Estamos a falar acerca dos tipos de contexto, seguindo no livro-texto que está à sua frente, dentro do capítulo específico, que é o capítulo 6, estamos a analisar os tipos de contexto. Nós já falamos sobre a hermenêutica bíblica, a material, e agora estamos na contextual. Como eu disse, é o capítulo 5, a página 139 a 208. Se você não leu, por favor, leia. E a minha recomendação é que não só leia, que você estude. Porque nós estamos a falar dos tipos de contexto e estamos a apresentar cada um desses 6 tipos, mas há muito mais a ser falado do que eu estou a falar aqui nessas abas. E provavelmente, se você já tiver acesso às VAS, que são as videoaulas, né, quando o professor aparece, e pode ser até que nem seja eu, seja outro professor, você precisa de ter o acompanhamento do que está no livro. Pelo menos considerando o meu material aqui das abas. Pode ser que tenha algum professor que vai ampliar, que vai modificar, mas isso é a proposta de cada professor. Veja, nós já falamos acerca do contexto inicial e o imediato, em uma AVA. Na AVA que se passou, nós falamos do contexto remoto e o contexto gramatical e lógico. Agora nós vamos falar do contexto histórico e literário. Vamos lá então, o contexto histórico e o contexto literário. Começando com o contexto histórico. Vamos ler. O contexto subsequentes e remotos são muito úteis para a interpretação de qualquer texto bíblico, não podendo ignorar, entretanto, as matizes histórico-culturais e literárias que enriquecem e adornam a mensagem de determinados versículos. Essa realidade parte da premissa que o hagiógrafo, quer dizer, o escritor bíblico, né, não é uma tábula rasa, isso é, um indivíduo alheio à cultura de seu tempo e desprovido de qualquer saber que o habilite a ter um pré-conhecimento da realidade. Quer dizer, não está fora de um contexto que ele vive. É um contexto histórico. A maioria são judeus, né? Na verdade, israelitas. Né? Ainda não havia essa concepção judeu, né? Que foi proveniente do reino de Judá depois de Babilônia. Mas é verdade que eram israelitas, a maioria deles, né? Depois de Esdras ali para frente, já é o conceito judeu, né? Até mesmo no tempo de Jesus. Mas isso tudo tem que ser considerado. Qual é essa realidade histórica? Até mesmo o que eu acabei de falar já é uma contextualização histórica. Lembre que a Bíblia está dentro de uma história humana, principalmente, como eu falei, a de Israel. É claro, no Novo Testamento, já principalmente por causa das viagens do apóstolo Paulo, e mesmo depois Pedro e os outros apóstolos, eles estavam no reino, ali no império, né, romano. Mas também no tempo de Israel tinha outros povos. Nós temos inclusive a realidade histórica da história da Bíblia dentro de Babilônia, né, lá com Daniel, né, e com aqueles outros que estavam ali. Mesmo Esther, por exemplo, no Império Persa. Então são realidades históricas. Todas elas correlacionadas com Israel? Sim. Mas também são contextos. Lá tinha então uma cultura, personagens, que são pessoas, povos e famílias, uma língua ou línguas, né? E mudanças também, mudanças por causa das gerações. Então, não é a mesma geração. Veja o caso de Gênesis. No caso de Gênesis, nós estamos falando de um período aí
de 2000 anos, né, 2400 anos mais ou menos, até José, né? Aí depois entra em Moisés 400 anos depois, né, 2800 anos desde Adão. É claro, teve muitas gerações, muita mudança, inclusive até o verso capítulo 6 de Gênesis é 1600 anos, quando vem o dilúvio, né? Então muita coisa aconteceu, inclusive nem é contado, né, direito, né? Muito pouco que é contado que aconteceu antes do dilúvio. Nós nem sabemos direito da história, nem a história, porque não tem documentos, né, daquela época. Tem o livro de Enoque, mas é um livro muito, pode se discutir, né, se também não é muito parabólico, muito simbológico. Então o fato é que nós temos que considerar sim essa realidade. Então não tente interpretar a Bíblia como se fosse hoje, né? Hoje tem avião, tem internet, tem telefone. Nós estamos em Angola, né? Então nós estamos na África. É muito diferente de tudo aquilo que está na Bíblia, né? São realidades diferentes. Agora preste atenção: a aplicação hoje é para alguém ou um grupo. É diferente da interpretação. Então a aplicação é diferente de interpretação. Então, numa proposta bibliológica, eu como professor Marco Faleiro, eu diria, né? Essa é só uma proposta, tá? Não está nem no livro do professor Esdras, não. Isso é minha. Eu diria que a aplicação é a revelação particular. Essa que é dada, é o rema. E a interpretação é a revelação universal, é o logos, né? Então, eu estou tentando aqui ajudar na proposta. Existe uma aplicação hoje, atual, mas existe uma interpretação que é o geral, o momento do escrito. O contexto histórico é a matriz cultural e histórica do hagiógrafo, considerado no texto em análise. Isso, mais uma vez, eu estou dando para você um conceito meu, né? Não é o do livro. Se você quiser, anote, mas é a minha proposta, né? O contexto histórico é a matriz cultural e histórica do hagiógrafo, do que escreve, considerando o texto em análise. Então, eu vejo o contexto histórico do texto, né, que eu vou buscar a revelação, com a aplicação atual, porque Deus escreveu para todos, até os dias de hoje. O outro contexto analisado é o literário, que é, na verdade, o último contexto dos 6 contextos que nós estamos analisando nessas abas. Chama-se contexto literário no âmbito bíblico, o contexto que é o próprio à literatura e publicações correntes no período vétero ou neotestamentário, e que servem como fundo literário para a compreensão das matizes literárias das escrituras. Então veja, o contexto literário alia-se o estudo das formas literárias. Esse método combina a crítica dos gêneros literários com a investigação da sua gramática. A crítica dos gêneros literários, nós estamos aí dentro do ambiente gramatical também, é claro. Investiga-os como base em determinados critérios. A história dos gêneros é a história de um uso no quadro da história do Oriente Médio, do Oriente Próximo e da Europa. O gênero literário é uma categoria de composição literária. A classificação das obras literárias podem ser feitas de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais e outros. As distinções entre os gêneros e categorias são flexíveis, muitas vezes com subgrupos. O gênero literário tem critérios diferentes como semânticos, sintáticos, fonológicos, formais e contextuais. O gênero literário na divisão clássica é dramas, comédia, tragédia, farsa, narrativos ou épicos, contos, novelas, romances, epopeias, fábulas, crônicas e lírico, poemas. Você pode não estar entendendo isso. Se não está entendendo, então procura descobrir, procura estudar, procura ver, no mínimo na internet, no Google, né? Ou pergunta ao seu professor ou para alguém que vai te ajudar. Mas isso é uma realidade da interpretação. Vejamos o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o escritor sacro que mais se utilizou do contexto literário e cultural da sua época. Provavelmente
devido à sua cidadania também romana e a sua vasta intelectualidade. Ele era um doutor em teologia da escola rabínica, até da escola de Iliel, e foi inclusive ensinado pelo neto de Iliel, que foi Gamaliel, usando aqui e acolá vários recursos oratórios, tais como o traductio e o diatribe. Isso aí são termos daquela época, né? Mais especificamente o latim. O traductio era uma técnica retórica usada em que o escritor repetia insistivamente um vocábulo, quer dizer, repetindo várias vezes a mesma palavra. O diátribe era uma técnica retórica usada para crítica severa. Por exemplo, miserável homem que sou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O uso de qualquer literatura, seja bíblica ou da época, como forma de criticar uma técnica de oratória da época. Então a gente vê aí o apóstolo Paulo usando, né, de várias ideias literárias para apresentar uma coisa. Por exemplo, eu não coloquei aqui na nossa apresentação, mas Apocalipse é outro grande exemplo. A ideia apocalíptica, o estilo apocalíptico, era um estilo que já era usado no tempo de Jesus, mas que foi iniciado lá no tempo do período de silêncio, quando o povo de Israel estava aprisionado por aqueles outros povos. Aí eles começaram a inventar um tipo de escrita, que era uma escrita simbológica. Eles falavam, mas não falavam. Eles usavam de coisas até alegóricas, até mesmo fantasiosas, por exemplo, um dragão, uma besta, né, que não existia, mas para representar algo, um gafanhoto que come as pessoas. Peraí, não existe isso. Isso é fantasioso, né? Mas alguns dos profetas, começando principalmente de Zacarias, que foi sem dúvida o grande apocalíptico, né? O livro dele é apocalíptico, é do estilo apocalíptico, né? Então isso é um estilo literário. E depois o apóstolo João recebe a última revelação da Bíblia em estilo apocalíptico. Tem muitos outros livros daquela época que eram apocalipses, né? Alguns até com o objetivo de explicação até da própria Bíblia. E às vezes até mais tarde dos escritos do Novo Testamento, né? Então, às vezes até da vida de Jesus, ou dos personagens ligados a Jesus. Então tudo isso é contextual, é uma realidade literária. Então vocês viram aí 6 tipos de contexto. Então é a compreensão do que é contexto, que fala contexto, todo texto fora do contexto vira pretexto. Mas que contexto é esse, né? Então nós falamos 6 tipos para vocês considerarem. Se você tem dúvida, veja de novo, tá? Veja de novo essas avas, principalmente essas 3 avas, essa agora e as 2 anteriores, porque fala dos 6 contextos. E antes de terminar, já terminando, né? Nós vamos relembrar 6 regras básicas que eu sempre tenho colocado aqui para vocês e que vocês já devem estar a saber de cor. Aqui o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e na disciplina Hermenêutica Básica. Que Deus abençoe você e, como eu sempre tenho o costume de dizer, que você seja feliz, mas faça alguém feliz. E não se esqueça, você está num momento da sua vida em que está aprendendo, crescendo. Valorize, não desista. Eu sei que para muitos, principalmente quando a gente entra em aspectos técnicos, né? Alguns podem querer desistir, falar, isso não é para mim, eu não vou conseguir fazer isso. Não, não. Você pode, todos podem. E o Espírito Santo pode te ensinar. Mas é claro, busque ajuda. Busque aprender. Não seja preguiçoso. Estude. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.